Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alessandro na área mais uma vez, equipe Redação Absoluta. E olha só, para você que está chegando aqui agora, porventura, caiu de paraquedas aqui no canal do Redação Absoluta, faz o seguinte, agora o que você vai fazer? Você vai inscrever-se aqui no nosso canal, vai ativar o sininho de notificação e também já vai tascar o seu dedo aqui no like e já depois que a aula estiver rolando, lá no finalzinho da aula você já vai deixar aquele comentário maroto aqui, que é para fazer, sabe o quê? Que é para a gente se melhorar ao longo do tempo, porque assim, ninguém cresce sozinho, a gente precisa da ajuda de todos vocês no que tange ao processo de avaliação. Por quê? Se eu estiver falando alguma coisa e não estiver ao agrado do aluno, o que precisa ser feito? Você vai me ajudar a me melhorar e a melhorar o nosso encontro, melhorar o nosso conteúdo. Para que isso aconteça, eu preciso da sua participação, tudo bem? E olha só, você vai fazer o seguinte, você vai compartilhar aí com a galera, vai chamar todo mundo que você acha que precisa saber sobre o quê? Ensino especial, educação especial no Brasil em tempos de pandemia e pós-pandemia. Nós vamos bater um papo aqui agora a respeito desta temática, porque pode ser que seja alguma temática de algum concurso que você vai fazer, principalmente para os concursos da área de educação, né? Quando a gente fala de educação especial, a gente está falando daqueles alunos que, porventura, eles têm alguma necessidade especial, no caso, alguma deficiência, né? Então, assim, nós temos vários alunos com os transtornos, né? Transtorno global, né? O TDAH, transtorno. Tem os alunos hiperativos, tem os TDAH, TGO, TG, os TGs da vida, enfim, os transtornos, inúmeras deficiências que os nossos alunos da rede pública de ensino e também das redes particulares de ensino, eles precisam ser assistidos. Porém, nesse momento, infelizmente ou felizmente, né, eu falo mais para o lado de infelizmente, porque nesse período pandêmico que nós estamos vivenciando, muitos alunos, praticamente 100% na rede pública de ensino, eles estão que ela ainda não voltou às suas atividades. Automaticamente, esses alunos são os que mais sofrem, esses alunos que têm alguma deficiência. Então, assim, a educação especial, nada mais, nada menos, tange, né, esses conceitos que eu falei aqui para vocês, que está previsto ali no capítulo 5 da LDB, lá do artigo 58, até ali o capítulo 60, se você quiser se aprofundar ainda mais no que tange a legalidade desse processo da educação especial, né, educação especial de fato, né, como um todo, seja ela ali nas séries iniciais, na educação infantil e também no ensino médio. Você pode perceber que nós temos alunos com dificuldades em todos os níveis de ensino. Então, assim, a educação especial é uma modalidade de ensino, viu? É bastante pertinente você entender isso agora, por quê? Porque é uma modalidade de ensino que obrigatoriamente, preferencialmente, ela é ofertada pela a rede de ensino, né, que é dentro da escola, tá bom? E por incrível que pareça, não. E pelo fato de se ter, né, essa previsão em lei, o que as escolas precisam se adequar? As escolas, elas precisam destinar, fazer com que esses alunos sejam tratados da mesma forma que os alunos ditos normais são tratados. Se existir a possibilidade de fazer com que o aluno que tem a sua especificidade, né, ser inserido no contexto dos demais alunos, ok, né? Porque nós vamos ter aquelas atividades, eles não vão ter o mesmo rendimento, é lógico, né? Eles não vão ter os mesmos rendimentos que os alunos como um todo vão, assim, pressupõe que eles vão ter, né, que esses alunos ditos normais têm. Então, as atividades que esses alunos precisam fazer são atividades adaptadas. E nesse período de pandemia, o que está acontecendo? Infelizmente, os seus familiares, eles não conseguem, eles não estão suprindo as necessidades desses alunos que sofrem dessas comorbidades. E, infelizmente, isso vai afetar
e está afetando drasticamente o rendimento, né, o crescimento desses nossos alunos. Você pode perceber, se você quiser consultar algum professor lá, o educador lá da educação especial, né, do atendimento educacional especializado, é uma especialização que esse profissional da educação precisa ter, não é qualquer profissional. Ah, o professor estudou isso na faculdade. Não, por mais que o professor tenha visto algum assunto pertinente às deficiências, né, vamos dizer assim, nos seus módulos acadêmicos, porém existe uma especialização para este tipo de trabalho, tá bom? Então, assim, tem uma relevância, como você pode observar aqui no nosso quadro, né, na nossa tela, você pode observar o seguinte, que a educação especial ela tem a sua relevância. Por que ela tem a sua relevância? Porque ela precisa sanar uma dificuldade biológica do ser humano, no caso do educando. E não é da mesma forma que o aluno é tratado, né? O aluno que possui a deficiência, ele não é tratado pedagogicamente falando da mesma forma que um aluno dito normal é tratado. As atividades precisam ser elaboradas de acordo com a habilidade, né, com a palavra certa é essa mesmo, de acordo com a habilidade, com o grau de evolução do aluno, né, o nível intelectual do aluno. Então, assim, todas as atividades para que haja ali o progresso desse aluno são feitas por um profissional capacitado. E ali, como eu falei para vocês, ali nos artigos do 58 ao 60 da LDB, no capítulo 5, você vai encontrar mais específico mesmo falando sobre todas as obrigações, tudo que é ofertado e o que não pode ser ofertado para esses nossos alunos, tá bom? Porém, eu já falando aí dos requisitos, como vocês estão vendo aqui no quadro, na tela, os requisitos, né, para os professores fazerem parte do quadro, né, de profissionais que vão ajudar na assistência a esses alunos, né, os professores, agora, ó, os professores que são destinados para trabalhar com esses tipos de alunos, eles, como eu falei anteriormente, eles precisam passar por uma especialização. E essa especialização são aqueles famosos professores lá do AEE, né, que é o Atendimento Educacional Especializado, tá bom? Então, esses são os requisitos. Só que, nesse período de pandemia, onde nós estamos sofrendo o isolamento social, esses alunos, eles estão sofrendo, eu não vou dizer, eu coloquei no esquema para vocês de descaso pelo seguinte fato, já é uma crítica que a gente pode tecer. O fato de ser um descaso é porque esses alunos, eles precisam de uma atenção a mais do que os alunos ditos normais, porque as suas atividades, elas dependem de um profissional específico. Não é qualquer profissional que faz uma atividade e manda para aquele aluno. E os seus familiares, infelizmente, muitos deles não têm a devida preparação para estar trabalhando com esses alunos dentro de casa. Diferente de um aluno dito normal, o pai ele pode pegar ali uma atividade do nível do aluno, do filho dele, imprimir e já está ali com o seu filho. Infelizmente pode ser que aconteça não, está acontecendo muitos desses fatos aí, tá bom? Então a gente pode, uma espécie de descaso, né, com esses alunos, tá bom? Então os recursos para se trabalhar com esses alunos estão cada vez mais escassos, tendo em vista a precisão de adaptação ao nível do aluno em questão. Então você precisa entender o seguinte, que o profissional lá do AEE, que é o do Atendimento Educacional Especializado, ele está se desdobrando para tentar atender a demanda, que é uma demanda gigantesca, tá? Porque os seus familiares não conseguem ofertar da maneira que deve ser
ofertada esta atividade, tá ok? Então, assim, os seus familiares, como eu falei agora, dessas crianças, não tem essa formação. Então, é onde eu coloquei aqui para vocês, ó, que uma das dificuldades que estão se enfrentando agora nesta pandemia é justamente isso, a falta de qualificação profissional dos pais. E, de fato, os pais, eles não são responsáveis por isso. Né? É uma atribuição do Estado. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que é uma presença do Estado. A gente precisa entender o seguinte, está aqui, ó, eu coloquei na tela para vocês. O Estado, ele precisa se fazer presente nesses momentos. Então, assim, olha as dificuldades no que tange o atendimento da educação especial. Então, olha só as dificuldades que a gente está conseguindo observar na elaboração de atividades, os familiares, como que os familiares, eles vão ter eles não conseguem ir até a escola, porque as escolas estão fechadas, os professores ainda não estão nas escolas, os professores, a forma de contato com os pais, com os familiares é via remota, e nem todos os pais, eles possuem esta condição, um telefone com acesso à internet. Pode ser besteira o que eu estou falando. Então você já pode perceber o seguinte, que esses alunos, eles devem ser atendidos por profissionais devidamente capacitados, onde eu coloquei aqui a questão dos requisitos, né, que são aqueles profissionais que fizeram uma especialização chamada ali, ó, os AEE, né, que é o atendimento educacional especializado. Não são todos os profissionais da área de educação que possuem esta formação para trabalharem com esses alunos que possuem essas diversas deficiências, tá ok? Então, assim, a gente pode perceber que neste momento de pandemia no qual estamos vivendo, né, nós presenciamos um certo descaso pelo Estado. Por que eu falo que é um certo descaso pelo Estado? Pelo seguinte fato, não existe um recurso específico ali para aquelas famílias, não é? Você não tem um auxílio, existe bolsa isso, bolsa aquilo outro, mas você não tem um bolsa celular, um bolsa smartphone, você não tem um bolsa 4G, você não tem um bolsa Wi-Fi, você não tem bolsa iluminação adequada para você estudar, você não tem bolsa fone de ouvido, enfim, todos esses alunos eles já partem do pressuposto que já tem uma determinada deficiência, né? E essa deficiência já gera uma dificuldade para esse aluno estudar, para esse aluno evoluir, tendo em vista que a evolução desses alunos, ela é bem diferente, é um nível bem mais baixo em relação aos alunos que não possuem deficiência. Então, assim, os recursos são escassos já na rede pública de ensino, quiçá no interior das casas desses alunos. Então, é isso que eu falo que é o descaso do governo, né? São as dificuldades nesse quesito, né, da educação especial. Então, assim, os familiares, a gente pode perceber que eles não têm a formação adequada para trabalhar com os seus filhos, né, com os seus entes queridos. E principalmente, se já na escola pública você já vê essa dificuldade de equipamento e de formação adequada para os professores, dentro de casa, mais difícil ainda, né? Então, assim, você não percebe nitidamente a presença do Estado. Eu não vou falar que o Estado está sendo totalmente omisso, mas a gente precisa entender que nesses tempos de pandemia, você cobrar do aluno uma determinada evolução nos seus estudos para uma progressão, aí é o que entra as complicações, né? Então, assim, a gente não tem como prever isso, né? Lógico, a pandemia nós estamos passando é um momento que pegou todos de surpresa, não era uma coisa que já estava assim programada, né? Se já fosse programada, o governo já automaticamente teria ações já pré-determinadas para isso, né? Porém, como é uma situação que fomos
pegos de surpresa, né? A gente pode perceber que precisa-se de uma estratégia para combater todas essas dificuldades, né? Para suprir todas essas dificuldades. Então, assim, preste atenção nos mínimos detalhes. Você precisa fazer o quê? Se você na sua casa tem uma pessoa assim, ou então você conhece alguém que possui um filho com uma determinada deficiência, cobre do Estado, né, através das manifestações de redes sociais, criação de grupos de trabalho. Se você consegue fazer algumas, já entra nessas questões aqui, ó, das soluções que a gente está falando aqui, ó. Você pode perceber no quadro aqui na nossa tela, você pode perceber que uma das soluções é isso, né? O investimento pelo Estado precisa acontecer, só que é um investimento de imediato. Certo? Só que, como eu coloquei no tema da aula, eu coloquei em pandemia e em pós-pandemia. Na pandemia, a gente precisa acelerar mais os trâmites para que esses problemas sejam sanados. Quais são os principais problemas no que tange à educação especial? É o acesso do aluno ao profissional devidamente capacitado. Esse daí é o primordial dos problemas a serem sanados. Depois, quando passar essa pandemia, o que a gente precisa pensar? Poxa, será que os nossos profissionais eles estão devidamente capacitados? Beleza, se a capacitação está em dias, será que as salas, os locais de trabalhos desses profissionais, será que está devidamente equipado? Será que os recursos que esses profissionais precisam para suprir as demandas desses alunos da educação especial, será que estão chegando na proporção que deve chegar? Então é isso que a gente precisa entender. Então assim, a gente precisa cobrar do governo investimentos para essas áreas, porque se você levar em consideração que existe um documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos, vai falar que todo ser humano, ali no capítulo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, nós vamos perceber que lá vai falando bem assim, ó, que todo ser humano ele já nasce com iguais condições de direitos e deveres. Todos nós temos o direito de sermos tratados de formas iguais, né? De todo mundo. Nós não podemos ser discriminados. Então, assim, a gente precisa entender esse detalhe. E isso daqui, ó, é o cumprimento de lei que está aí previsto. Eu coloquei aqui na tela para vocês. O cumprimento da lei precisa, né? Nós, enquanto cidadãos, membros da sociedade civil organizada, precisamos cobrar. E isso é uma das soluções para este problema aí da educação especial. Pós-pandemia, a gente precisa cobrar o cumprimento da lei. A gente precisa cobrar formação adequada dos nossos profissionais da área de educação. Só que não depende simplesmente dos profissionais. O governo também precisa prover o trabalho deles. O governo precisa fazer com que eles tenham recursos o suficiente para sanar essas dificuldades que os alunos de natureza já possuem, né? E também a gente precisa fazer com que os pais ou responsáveis desses alunos que têm os seus filhos na educação especial também se conscientizem em relação a profissionalismo, né? Ele precisa se profissionalizar nessa área. Eu não estou falando de se profissionalizar, o termo correto seria atualizar, né? Ele precisa se atualizar nesta área, porque o filho dele é um bem que ele tem, o bem maior que ele tem, né? Então ele precisa fazer com que o direito do seu filho comece dentro da própria casa, né? Ele seja cumprido dentro da sua própria casa. Ele precisa ser capaz, eu não estou falando que o pai precisa ser o aluno, o professor, ele vai cumprir o papel do professor. Não, mas ele precisa entender que o filho dele precisa de uma atenção a mais. E essa atenção a mais pode ser, sabe o quê? Uma atualização, uma simples atualização que ele busca em instituições que são credenciadas para isso, tá ok? Então, assim, eu fico por aqui e faz o seguinte, deixa aqui o seu comentário para ver o que você achou
da nossa aula, o nosso bate-papo. Se você gostou, coloque aqui, compartilhe. Se você não gostou, compartilhe do mesmo jeito, compartilhe para os seus inimigos, entendeu? Então faz o seguinte, deixa aqui todos os seus comentários, suas recomendações, nós vamos evoluir, fechou? E olha só, todas as nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Não perca os nossos próximos vídeos. Você vai ganhar e a gente ganha muito mais, porque a sua presença aqui não tem dinheiro que pague. Um forte abraço, um beijo no coração, nos vemos no próximo vídeo.